Estivemos em frente à Aviação Princesa Tecelã por volta das 3 horas da manhã, pessoal da Comissão Especial do Transporte Coletivo aqui da cidade americana, na qual eu sou o presidente. Estava o vereador Wagner Malheiros, o vereador Léo da Padaria e também o vereador Marcelo Mesch. Estivemos lá fazendo uma fiscalização, verificando a saída da frota, a saída dos ônibus, que faz os itinerantes do dia e tal. Então tomamos o cuidado de chegar antes que abrisse a garagem, desde a saída do primeiro ônibus, para poder estar verificando desde identificação, limpeza, plataforma de deficiente físico e as condições que estavam os ônibus. E ali fomos surpreendidos por algumas irregularidades que a empresa está cometendo no transporte público da cidade americana. Que tipo de irregularidade? Encontramos desde documentação, desde de carros, de ônibus que está com a documentação irregular, tá? Quase 20 veículos que foram transferidos para a cidade de Campinas, porém a documentação já foi transferida, foi feito o licenciamento, a transferência, mas não foi feito a troca da tarjeta, a troca da placa. Então os veículos estão trabalhando com o documento da cidade de Campinas, porém a placa do veículo continua ainda do estado do Rio de Janeiro. Então isso cabe no Código do Trânsito Brasileiro, no artigo 221, isso cabe apreensão. Isso você está irregular, cabe apreensão do veículo, apreensão do documento, por não estar com a placa na cidade de origem da documentação do veículo. Todos os ônibus têm a manutenção de forma periódica, Tiago? Ô Jairo, isso a empresa sempre diz que tem, que as manutenções dos ônibus são feitas, mas a gente acabou tendo um episódio na semana passada, que foi um episódio de ter caído a roda de um veículo aqui no bairro Nova Americana, um veículo que estava fazendo a linha e de repente ali teve um problema técnico e acabou perdendo a roda do ônibus. Então a manutenção pode acontecer, a gente não está aqui para incriminar a empresa, porque o ônibus mesmo passando por manutenção ele pode acontecer de quebrar, mas eu acho que é uma preocupação muito grande, porque ali você está lidando com vida, você está lidando com pessoas, e hoje a preocupação nossa na garagem foi verificar isso de perto, foi ver as condições desde limpeza, desde pneu, desde documentação. Encontramos também 11 veículos da Aviação Princesa Tecelã que não tem nenhum tipo de identificação. Veículos que foram pintados, que foi trocado a caracterização desses veículos, eles estão 100% branco, ele não tem nenhuma logomarca da Aviação Princesa Tecelã, não tem nenhum número de identificação, não tem nada, simplesmente consta no painel dele a linha que ele faz, o bairro que ele vai passar, mas não consta de que empresa que não consta um adesivo de acessibilidade, então ele está irregular. No contrato diz que o ônibus tem que ser identificado, tem que ser conhecido a frota, e o ônibus sendo branco você não tem identificação nenhuma. Foi uma visita surpresa, Tiago? Ou as pessoas diretores da empresa já estavam sabendo, já que estava lá a diretora, o sindicato, até o padre? Então, já, na verdade é o seguinte, ontem passou-se um e-mail aqui na casa para os vereadores da comissão, a gente comunicou os vereadores pessoalmente também, cada vereador que faz parte dessa comissão, e avisamos a pessoa que é diretora de operações, a Joelma, por volta de 5 horas da tarde, a gente avisou ela que hoje na madrugada nós estaríamos lá. E fomos surpreendidos. Chegamos lá, teve o pessoal do sindicato acompanhando, o Sindicato dos Condutores de Americana, o Nadir e mais um pessoal da equipe dele. Estava alguns funcionários da Aviação Princesa Tecelã e os vereadores com as suas assessorias. Houve algum princípio de atrito entre vocês? Jairo, não, acho que foi tudo muito tranquilo. Na verdade, eu não entendi o motivo do sindicato estar lá naquele momento, mas a diretora da empresa, da parte operacional, a Joelma, comunicou que eles vão lá normalmente, diariamente. Eu não sabia, para mim foi novidade, diz que o sindicato diariamente está lá. Então, não tinha conhecimento desse trabalho do sindicato, mas ali conversamos com o Nadir, trocamos algumas ideias, a preocupação deles era os funcionários da empresa e a nossa era os veículos. O trabalho da comissão não pode parar, a gente vai continuar fazendo essa fiscalização. Então o próximo passo agora, Jairo, nós vamos para a rua, vamos fazer essa fiscalização em loco, vamos para os pontos finais, em horários de pico,
para estar vendo realmente o que a população passa, o que o usuário sofre, porque se você está pagando, você tem que pagar e ter um transporte de qualidade. Infelizmente, a Americana não está tendo isso. Vereador, com relação aos abrigos, o que a comissão pretende fazer referente aos abrigos que ficaram na promessa de serem instalados? Então, na verdade, os abrigos começaram a caminhar, estava começando a andar. Você viu que tem uma agência fazendo propagandas em alguns abrigos, que começou a acontecer. Aí, de repente, veio essa intervenção, onde tirou a aviação Cidade Americana e ficou 100% da frota com a aviação Princesa Tecelã. Aí a gente retomou essa conversa, inclusive com a Joelma, que era da empresa VCA, e hoje ela faz parte dos funcionários da VPT. E como ela estava à frente na VCA, ficou importante ela ir para a VPT, porque não perdeu o relacionamento, as conversas que tinha referente a abrigo. Então ela prometeu que o trabalho continua, a agência está reformando vários abrigos da cidade, colocando propaganda, estão fazendo divulgações de empresas privadas para poder manter esse abrigo, e a cobrança nossa vai continuar. A comissão vai cobrar sim que seja colocados abrigos em locais que não tem ainda e dê manutenção, Rogério, porque não é simplesmente você chegar, instalar e abandonar. Então, independente do abrigo, da frota, do veículo, a comissão vai continuar cobrando. O papel do vereador é esse. A gente vai estar acompanhando de perto para tentar cada dia mais melhorar o transporte para o munícipe, para o cidadão que depende dele, para trabalho, para estudo ou para qualquer tipo de locomoção que seja. Para finalizarmos, as irregularidades que vocês constataram, vai ser feito o quê? Já estamos documentando, foi colocado em pauta, estamos fazendo requerimento, pedindo informações via comissão, do qual que é a forma que ela está tomando, de que forma que está sendo resolvido, porque é grave, Jair. Hoje, esses ônibus que estão trabalhando sem documentação, se ele se envolver num acidente ou se ele for parado numa blitz, ele é recolhido, cabe apreensão do veículo. Você imagina o transtorno da linha, o tempo da pessoa que está dentro dele, se você tiver que recolher um ônibus desse até chegar um carro substituto, isso prejudica o munícipe. Então, volto a dizer, quem paga tem que ter um transporte de qualidade, e não é isso que vem acontecendo. Transporte coletivo aqui da Cidade Americana, na qual eu sou o presidente. Estava o vereador Wagner Malheiros, o vereador Léo da Padaria e também o vereador Marcelo Mesh. Estivemos lá fazendo uma fiscalização, verificando a saída da frota, a saída dos ônibus, que faz os itinerantes do dia e tal. Então tomamos o cuidado de chegar antes que abrisse a garagem, desde a saída do primeiro ônibus, para poder estar verificando, desde identificação, limpeza, plataforma de deficiente físico e as condições que estavam os ônibus. E ali fomos surpreendidos por algumas irregularidades que a empresa está cometendo no transporte público da Cidade Americana. Que tipo de irregularidade? Encontramos desde documentação, desde de carros, de ônibus que está com a documentação irregular, tá? Quase 20 veículos que foram transferidos para a cidade de Campinas, porém a documentação já foi transferida, foi feito o licenciamento, a transferência, mas não foi feito a troca da tarjeta, a troca da placa. Então os veículos estão trabalhando com o documento da cidade de Campinas, porém a placa do veículo continua ainda do estado do Rio de Janeiro. Então isso cabe no Código do Trânsito Brasileiro, no artigo 221, isso cabe apreensão. Isso você está irregular, cabe apreensão do veículo, apreensão do documento, por não estar com a placa na cidade de origem da documentação do veículo. Todos os ônibus têm a manutenção de forma periódica, Tiago? Ô Jairo, isso a empresa sempre diz que tem, que as manutenções dos ônibus são feitas, mas a gente acabou tendo um episódio na semana passada, que foi um episódio de ter caído a roda de um veículo aqui no bairro Nova Americana, um veículo que estava fazendo a linha e de repente ali teve um problema técnico e acabou perdendo a roda do ônibus. Então a manutenção pode acontecer, a gente não está aqui para incriminar a empresa, porque o ônibus mesmo passando por manutenção ele pode acontecer de quebrar, mas eu acho que é uma preocupação muito grande, porque ali você está lidando com vida, você está lidando com pessoas, e hoje a preocupação nossa na garagem foi verificar isso de perto, foi ver as condições desde limpeza, desde pneu, desde documentação. Encontramos também 11 veículos da aviação Princesa Tecelã que não tem nenhum tipo de identificação.
veículos que foram pintados, que foi trocado a caracterização desses veículos, eles estão 100% branco, ele não tem nenhuma logomarca da Aviação Princesa Tecelã, não tem nenhum número de identificação, não tem nada, simplesmente consta no painel dele a linha que ele faz, o bairro que ele vai passar, mas não consta de que empresa que é, não consta um adesivo de acessibilidade, então ele está irregular. No contrato diz que o ônibus tem que ser identificado, tem que ser conhecido a frota, e o ônibus sendo branco você não tem identificação nenhuma. Foi uma visita surpresa, Thiago? Ou as pessoas diretores da empresa já estavam sabendo, já que estava lá a diretora, o sindicato, até o padre? Então, Jair, na verdade é o seguinte, ontem passou-se um e-mail aqui na casa para os vereadores da comissão, a gente comunicou os vereadores pessoalmente também, cada vereador que faz parte dessa comissão, e avisamos a pessoa que é diretora de operações, a Joelma, por volta de 5 horas da tarde, a gente avisou ela que hoje na madrugada nós estaríamos lá. E fomos surpreendidos. Chegamos lá, teve o pessoal do sindicato acompanhando, o Sindicato dos Condutores de Americana, o Nadir e mais um pessoal da equipe dele. Estava alguns funcionários da Aviação Princesa Tecelã e os vereadores com as suas assessorias. Houve algum princípio de atrito entre vocês? Jairo, não, acho que foi tudo muito tranquilo. Na verdade, eu não entendi o motivo do sindicato estar lá naquele momento, mas a diretora da empresa, da parte operacional, a Joelma, comunicou que eles vão lá normalmente, diariamente. Eu não sabia, para mim foi novidade, diz que o sindicato diariamente está lá. Então, não tinha conhecimento desse trabalho do sindicato, mas ali conversamos com o Nadir, trocamos algumas ideias, a preocupação deles era os funcionários da empresa e a nossa era os veículos. O trabalho da comissão não pode parar, a gente vai continuar fazendo essa fiscalização. Então o próximo passo agora, Jairo, nós vamos para a rua, vamos fazer essa fiscalização em loco, vamos para os pontos finais, em horários de pico, para estar vendo realmente o que a população passa, o que o usuário sofre, porque se você está pagando, você tem que pagar e ter um transporte de qualidade. Infelizmente a Americana não está tendo isso. Vereador, com relação aos abrigos, o que a comissão pretende fazer referente aos abrigos que ficaram na promessa de serem instalados? Então, na verdade, os abrigos começaram a caminhar, estava começando a andar. Você viu que tem uma agência fazendo propagandas em alguns abrigos, que começou a acontecer. Aí, de repente, veio essa intervenção, onde tirou a Aviação Cidade Americana e ficou 100% da frota com a Aviação Princesa Tecelã. Aí a gente retomou essa conversa, inclusive com a Joelma, que era da empresa VCA, e hoje ela faz parte dos funcionários da VPT. E como ela estava à frente na VCA, ficou importante ela ir para a VPT, porque não perdeu o relacionamento, as conversas que tinha referente a abrigo. Então ela prometeu que o trabalho continua, a agência está reformando vários abrigos da cidade, colocando propaganda, estão fazendo divulgações de empresas privadas para poder manter esse abrigo, e a cobrança nossa vai continuar. A comissão vai cobrar sim que seja colocados abrigos em locais que não tem ainda e dê manutenção, Rogério, porque não é simplesmente você chegar, instalar e abandonar. Então, independente do abrigo, da frota, do veículo, a comissão vai continuar cobrando, o papel do vereador é esse, a gente vai estar acompanhando de perto para tentar cada dia mais melhorar o transporte para o munícipe, para o cidadão que depende dele, para trabalho, para estudo ou para qualquer tipo de locomoção que seja. Para finalizarmos, as irregularidades que vocês constataram, vai ser feito o quê? Já estamos documentando, foi colocado em pauta, estamos fazendo requerimento, pedindo informações via comissão, de qual que é a forma que ela está tomando, de que forma que está sendo resolvido, porque é grave, Jairo. Hoje, esses ônibus que estão trabalhando sem documentação, se ele se envolver num acidente ou se ele for parado numa blitz, ele é recolhido, cabe apreensão do veículo. Você imagina o transtorno da linha, o tempo da pessoa que está dentro dele, se você tiver que recolher um ônibus desse até chegar um carro substituto, isso prejudica o munícipe. Então, volto a dizer, quem paga tem que ter um transporte de qualidade, e não é isso que vem acontecendo. Transporte coletivo aqui da cidade americana, na qual eu sou o presidente. Estava o vereador Wagner Malheiros, o vereador Léo da Padaria e também o vereador Marcelo Mesh.
estivemos lá fazendo uma fiscalização, verificando a saída da frota, a saída dos ônibus, que faz os itinerantes do dia e tal. Então tomamos o cuidado de chegar antes que abrisse a garagem, desde a saída do primeiro ônibus, para poder estar verificando, desde identificação, limpeza, plataforma de deficiente físico e as condições que estavam os ônibus. E ali fomos surpreendidos por algumas irregularidades que a empresa está cometendo no transporte público da cidade americana. Que tipo de irregularidade? Encontramos desde documentação, desde de carros, de ônibus que está com a documentação irregular, tá? Quase 20 veículos que foram transferidos para a cidade de Campinas, porém a documentação já foi transferida, foi feito o licenciamento, a transferência, mas não foi feito a troca da tarjeta, a troca da placa. Então os veículos estão trabalhando com o documento da cidade de Campinas, porém a placa do veículo continua ainda do estado do Rio de Janeiro. Então isso cabe no Código do Trânsito Brasileiro, no artigo 221, isso cabe apreensão. Isso você está irregular, cabe apreensão do veículo, apreensão do documento, por não estar com a placa na cidade de origem da documentação do veículo. Todos os ônibus têm a manutenção de forma periódica, Tiago? Ô Jairo, isso a empresa sempre diz que tem, que as manutenções dos ônibus são feitas, mas a gente acabou tendo um episódio na semana passada, que foi um episódio de ter caído a roda de um veículo aqui no bairro Nova Americana, um veículo que estava fazendo a linha e de repente ali teve um problema técnico e acabou perdendo a roda do ônibus. Então a manutenção pode acontecer, a gente não está aqui para incriminar a empresa, porque o ônibus mesmo passando por manutenção ele pode acontecer de quebrar, mas eu acho que é uma preocupação muito grande, porque ali você está lidando com vida, você está lidando com pessoas. E hoje a preocupação nossa na garagem foi verificar isso de perto, foi ver as condições desde limpeza, desde pneu, desde documentação. Encontramos também 11 veículos da Aviação Princesa Tecelã que não tem nenhum tipo de identificação. Veículos que foram pintados, que foi trocado a caracterização desses veículos, eles estão 100% branco, ele não tem nenhuma logomarca da Aviação Princesa Tecelã, não tem nenhum número de identificação, não tem nada, simplesmente consta no painel dele a linha que ele faz, o bairro que ele vai passar, mas não consta de que empresa que não consta um adesivo de acessibilidade, então ele está irregular. No contrato diz que o ônibus tem que ser identificado, tem que ser conhecida a frota, e o ônibus sendo branco você não tem identificação nenhuma. Foi uma visita surpresa, Tiago? Ou as pessoas diretores da empresa já estavam sabendo, já que estava lá a diretora, o sindicato, até o padre? Então, Jair, na verdade é o seguinte, ontem passou-se um e-mail aqui na casa para os vereadores da comissão, a gente comunicou os vereadores pessoalmente também, cada vereador que faz parte dessa comissão, e avisamos a pessoa que é diretora de operações, a Joelma, por volta de 5 horas da tarde, a gente avisou ela que hoje na madrugada nós estaríamos lá. E fomos surpreendidos. Chegamos lá, teve o pessoal do sindicato acompanhando, o Sindicato dos Condutores de Americana, o Nadir e mais um pessoal da equipe dele. Estava alguns funcionários da Aviação Princesa Tecelã e os vereadores com as suas assessorias. Houve algum princípio de atrito entre vocês? Jairo, não, acho que foi tudo muito tranquilo. Na verdade, eu não entendi o motivo do sindicato estar lá naquele momento, mas a diretora da empresa, da parte operacional, a Joelma, comunicou que eles vão lá normalmente, diariamente. Eu não sabia, para mim foi novidade, diz que o sindicato diariamente está lá. Então, não tinha conhecimento desse trabalho do sindicato, mas ali conversamos com o Nadir, trocamos algumas ideias, a preocupação deles era os funcionários da empresa e a nossa era os veículos. O trabalho da comissão não pode parar, a gente vai continuar fazendo essa fiscalização. Então o próximo passo agora, Jairo, nós vamos para a rua, vamos fazer essa fiscalização em loco, vamos para os pontos finais, em horários de pico, para estar vendo realmente o que a população passa, o que o usuário sofre, porque se você está pagando, você tem que pagar e ter um transporte de qualidade. Infelizmente a Americana não está tendo isso. Com relação aos abrigos, o que a comissão pretende fazer referente aos abrigos que ficaram na promessa de serem instalados?
Então, na verdade, os abrigos começaram a caminhar, estava começando a andar. Você viu que tem uma agência fazendo propagandas em alguns abrigos, que começou a acontecer. Aí, de repente, veio essa intervenção, onde tirou a aviação Cidade Americana e ficou 100% da frota com a aviação Princesa Tecelã. Aí a gente retomou essa conversa, inclusive com a Joelma, que era da empresa VCA, e hoje ela faz parte dos funcionários da VPT. E como ela estava à frente na VCA, ficou importante ela ir para a VPT, porque não perdeu o relacionamento, as conversas que tinha referente a abrigo. Então ela prometeu que o trabalho continua, a agência está reformando vários abrigos da cidade, colocando propaganda, estão fazendo divulgações de empresas privadas para poder manter esse abrigo, e a cobrança nossa vai continuar. A comissão vai cobrar sim que seja colocados os abrigos em locais que não tem ainda e dê manutenção, Rogério, porque não é simplesmente você chegar, instalar e abandonar. Então, independente do abrigo, da frota, do veículo, a comissão vai continuar cobrando. O papel do vereador é esse, a gente vai estar acompanhando de perto para tentar cada dia mais melhorar o transporte para o munícipe, para o cidadão que depende dele, para trabalho, para estudo ou para qualquer tipo de locomoção que seja. Para finalizarmos, as irregularidades que vocês constataram, vai ser feito o quê? Já estamos documentando, foi colocado em pauta, estamos fazendo requerimento, pedindo informações via comissão, de qual que é a forma que ela está tomando, de que forma que está sendo resolvido, porque é grave, Jairo. Hoje, esses ônibus que estão trabalhando sem documentação, se ele se envolver num acidente ou se ele for parado numa blitz, ele é recolhido, cabe apreensão do veículo. Você imagina o transtorno da linha, o tempo da pessoa que está dentro dele, se você tiver que recolher um ônibus desse até chegar um carro substituto, isso prejudica o munícipe. Então, volto a dizer, quem paga tem que ter um transporte de qualidade, e não é isso que vem acontecendo. Transporte coletivo aqui da Cidade Americana, na qual eu sou o presidente. Estava o vereador Wagner Malheiros, o vereador Léo da Padaria e também o vereador Marcelo Mesh. Estivemos lá fazendo uma fiscalização, verificando a saída da frota, a saída dos ônibus, que faz os itinerantes do dia e tal. Então tomamos o cuidado de chegar antes que abrisse a garagem, desde a saída do primeiro ônibus, para poder estar verificando, desde identificação, limpeza, plataforma de deficiente físico e as condições que estavam os ônibus. E ali fomos surpreendidos por algumas irregularidades que a empresa está cometendo no transporte público da Cidade Americana. Que tipo de irregularidade? Encontramos desde documentação, desde de carros, de ônibus que está com a documentação irregular, tá? Quase 20 veículos que foram transferidos para a cidade de Campinas, porém a documentação já foi transferida, foi feito o licenciamento, a transferência, mas não foi feito a troca da tarjeta, a troca da placa. Então os veículos estão trabalhando com o documento da cidade de Campinas, porém a placa do veículo continua ainda do estado do Rio de Janeiro. Então isso cabe no Código do Trânsito Brasileiro, no artigo 221, isso cabe apreensão. Isso você está irregular, cabe apreensão do veículo, apreensão do documento, por não estar com a placa na cidade de origem da documentação do veículo. Todos os ônibus têm a manutenção de forma periódica, Tiago? Ô Jairo, isso a empresa sempre diz que tem, que as manutenções dos ônibus são feitas, mas a gente acabou tendo um episódio na semana passada, que foi um episódio de ter caído a roda de um veículo aqui no bairro Nova Americana, um veículo que estava fazendo a linha e de repente ali teve um problema técnico e acabou perdendo a roda do ônibus. Então a manutenção pode acontecer, a gente não está aqui para incriminar a empresa, porque o ônibus mesmo passando por manutenção ele pode acontecer de quebrar, mas eu acho que é uma preocupação muito grande, porque ali você está lidando com vida, você está lidando com pessoas, e hoje a preocupação nossa na garagem foi verificar isso de perto, foi ver as condições desde limpeza, desde pneu, desde documentação. Encontramos também 11 veículos da aviação Princesa Tecelã que não tem nenhum tipo de identificação. Veículos que foram pintados, que foi trocado a caracterização desses veículos, eles estão 100% branco, ele não tem nenhuma logomarca da aviação Princesa Tecelã, não tem nenhum
um número de identificação, não tem nada, simplesmente consta no painel dele a linha que ele faz, o bairro que ele vai passar, mas não consta de que empresa que é, não consta um adesivo de acessibilidade, então ele está irregular. No contrato diz que o ônibus tem que ser identificado, tem que ser conhecido a frota, e o ônibus sendo branco você não tem identificação nenhuma. Foi uma visita surpresa, Thiago? Ou as pessoas diretores da empresa já estavam sabendo, já que estava lá a diretora, o sindicato, até o padre? Então, Jair, na verdade é o seguinte, ontem passou-se um e-mail aqui na casa para os vereadores da comissão, a gente comunicou os vereadores pessoalmente também, cada vereador que faz parte dessa comissão, e avisamos a pessoa que é diretora de operações, a Joelma, por volta de 5 horas da tarde, a gente avisou ela que hoje na madrugada nós estaríamos lá. E fomos surpreendidos. Chegamos lá, teve o pessoal do sindicato acompanhando, o Sindicato dos Condutores de Americana, o Nadir e mais um pessoal da equipe dele. Estava alguns funcionários da Aviação Princesa Tecelã e os vereadores com as suas assessorias. Houve algum princípio de atrito entre vocês? Jairo, não, acho que foi tudo muito tranquilo. Na verdade, eu não entendi o motivo do sindicato estar lá naquele momento, mas a diretora da empresa, da parte operacional, a Joelma, comunicou que eles vão lá normalmente, diariamente. Eu não sabia, para mim foi novidade, diz que o sindicato diariamente está lá. Então, não tinha conhecimento desse trabalho do sindicato, mas ali conversamos com o Nadir, trocamos algumas ideias, a preocupação deles era os funcionários da empresa e a nossa era os veículos. O trabalho da comissão não pode parar, a gente vai continuar fazendo essa fiscalização. Então, o próximo passo agora, Jair, nós vamos para a rua, vamos fazer essa fiscalização em loco, vamos para os pontos finais, em horários de pico, para estar vendo realmente o que a população passa, o que o usuário sofre, porque se você está pagando, você tem que pagar e ter um transporte de qualidade. Infelizmente, a Americana não está tendo isso. Vereador, com relação aos abrigos, o que a comissão pretende fazer referente aos abrigos que ficaram na promessa de serem instalados? Então, na verdade, os abrigos começaram a caminhar, estava começando a andar. Você viu que tem uma agência fazendo propagandas em alguns abrigos, que começou a acontecer. Aí, de repente, veio essa intervenção, onde tirou a Aviação Cidade Americana e ficou 100% da frota com a Aviação Princesa Tecelã. Aí a gente retomou essa conversa, inclusive com a Joelma, que era da empresa VCA, e hoje ela faz parte dos funcionários da VPT. E como ela estava à frente na VCA, ficou importante ela ir para a VPT, porque não perdeu o relacionamento, as conversas que tinha referente a abrigo. Então ela prometeu que o trabalho continua, a agência está reformando vários abrigos da cidade, colocando propaganda, estão fazendo divulgações de empresas privadas para poder manter esse abrigo, e a cobrança nossa vai continuar. A comissão vai cobrar sim que seja colocados abrigos em locais que não tem ainda e dê manutenção, Rogério, porque não é simplesmente você chegar, instalar e abandonar. Então, independente do abrigo, da frota, do veículo, a comissão vai continuar cobrando, o papel do vereador é esse, a gente vai estar acompanhando de perto para tentar cada dia mais melhorar o transporte para o munícipe, para o cidadão que depende dele, para trabalho, para estudo ou para qualquer tipo de locomoção que seja. Para finalizarmos, as irregularidades que vocês constataram, vai ser feito o quê? Já estamos documentando, foi colocado em pauta, estamos fazendo requerimento, pedindo informações via comissão, do qual que é a forma que ela está tomando, de que forma que está sendo resolvido, porque é grave, Jair. Hoje, esses ônibus que estão trabalhando sem documentação, se ele se envolver num acidente ou se ele for parado numa blitz, ele é recolhido, cabe apreensão do veículo. Você imagina o transtorno da linha, o tempo da pessoa que está dentro dele, se você tiver que recolher um ônibus desse, até chegar um carro substituto, isso prejudica o munícipe. Então, volto a dizer, quem paga tem que ter um transporte de qualidade, e não é isso que vem acontecendo.